Bem-vindos ao episódio 3 da nossa série sobre como interpretar a Bíblia corretamente. Hoje, a gente vai mergulhar num perigo clássico, talvez o mais comum de todos, o famoso texto fora de contexto. É daqui que nascem, olha, a maioria dos erros e das confusões. E, para começar, já vamos direto para a regra de ouro da interpretação. Guarde bem essa frase, sério. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Essa ideia vai ser nosso guia hoje, funcionando como um verdadeiro escudo contra qualquer tipo de distorção. Para a gente entender como aplicar essa regra na prática, nosso caminho hoje está bem claro. Primeiro, vamos firmar bem essa regra de ouro. Depois, vamos explorar 3 camadas de proteção para a nossa leitura: o parágrafo, a história por trás do texto e a Bíblia inteira. E por fim, vamos ver como a própria Escritura nos incentiva a lidar com a palavra com todo cuidado. Então, vamos lá, começando pelo básico, o perigo que mora em um versículo isolado. Sabe quando a gente pega uma única frase da Bíblia e arranca ela do lugar? Pois é, ela pode virar praticamente qualquer coisa. Um slogan de autoajuda, uma arma para ganhar uma discussão ou até uma promessa que Deus, na verdade, nunca fez. Uma leitura fiel exige muito mais que isso. E o mais curioso é que a própria Bíblia já alertava para esse risco. O apóstolo Pedro, falando sobre as cartas de Paulo, avisa que existem pessoas ignorantes e instáveis que distorcem as escrituras. Ou seja, o aviso está dentro do próprio livro, mostrando que a gente precisa chegar com humildade e com muita atenção. Então, o ponto crucial é este aqui. Ignorar o contexto não é só um detalhe técnico, um errinho de leitura. É um problema espiritual bem sério. É, no fim das contas, colocar palavras na boca de Deus. Sabe? É fazer a Bíblia se moldar ao que a gente já pensa, em vez de a gente se moldar ao que ela revela de verdade. Tá, mas como a gente escapa dessa armadilha? A solução está em fazer as perguntas certas. Pense nisso como 3 camadas de segurança, 3 filtros essenciais que vão purificando a nossa compreensão: o contexto literário, o contexto histórico e o contexto teológico. Vamos passar por cada um deles agora. A primeira camada de proteção é a mais imediata, a mais próxima, o parágrafo. É como se fosse a vizinhança do versículo, sabe? O lugar onde ele vive e ganha sentido. Antes de sair aplicando um versículo por aí, a gente precisa saber o endereço dele no texto. E a primeira pergunta é a mais simples de todas, mas acredite, é a que mais se ignora. O que o autor estava dizendo um segundo antes e para onde ele foi logo depois? Isso ajuda a gente a não quebrar a linha de raciocínio, a seguir o fluxo do pensamento. É que é isso. Nenhum versículo da Bíblia está boiando no vácuo. Ele está ancorado em alguma coisa. Ele faz parte de uma conversa, de uma história que está se desenrolando, de um poema. Ignorar isso é como pegar uma única pecinha de um quebra-cabeça e jurar que ela é o desenho inteiro. Não faz sentido. Agora, vamos dar um passo para trás e ampliar a nossa visão. A segunda camada de contexto nos leva para além da página, para a vida real que existia por trás daquele texto. A Bíblia não caiu do céu prontinha. Ela foi escrita por pessoas de verdade, em situações reais e com propósitos muito reais. Aqui, a gente vira quase um detetive. Quem era o autor? Ele estava escrevendo para quem, exatamente? Que problema eles estavam enfrentando? Era uma crise? Uma celebração? Responder essas perguntas nos conecta de verdade com o mundo do texto. E por que isso importa tanto? Porque entender o contexto histórico é o que nos impede de fazer aplicações absurdas hoje. É o que nos impede de pegar uma instrução super específica para uma igreja do 1º século, lá em Corinto, e transformar numa regra universal para todo mundo, sem nenhum cuidado. E agora a gente chega na camada mais ampla e, sem dúvida, a mais importante de todas, a Bíblia inteira. Nenhum livro da Bíblia é uma ilha. Todos eles, sem exceção, fazem parte de uma única e gigantesca história, a história de como Deus está redimindo o mundo. A pergunta teológica fundamental é: como essa passagem que eu estou lendo se encaixa no grande plano de Deus? E mais especificamente ainda, de que forma ela aponta, prepara ou reflete a obra central de Jesus Cristo? A Escritura tem um centro, e esse centro amarra tudo e dá coerência para o resto. Aqui entra um princípio fundamental, o da consistência. A Bíblia tem um autor divino final, e Deus não se contradiz. O que isso significa na prática? Que as passagens mais difíceis, mais obscuras, devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. A própria Escritura joga a luz sobre si mesma, e todos os seus raios de luz apontam para a pessoa e para a obra de Jesus. Muito bem.
Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como a própria Bíblia nos dá o exemplo de uma leitura cuidadosa. Ela não só nos avisa sobre os perigos, mas também nos mostra o caminho certo quando nos diz para manejar bem a palavra da verdade. O exemplo dos crentes de Bereia é simplesmente fantástico. Eles não aceitavam tudo de forma passiva. Eles ouviam a pregação e depois iam para casa e mergulhavam nas escrituras todo dia para confirmar se o que foi dito batia com o texto. Isso não é desconfiança, gente, é diligência. É um modelo de fé ativa, responsável. Lá nos tempos de Neemias, a gente vê outro modelo incrível. A leitura pública da lei vinha sempre acompanhada de uma explicação. Os levitas não só liam o texto, eles davam o sentido, para garantir que o contexto ficasse claro para todo mundo. O objetivo não era só ouvir as palavras, era entender a mensagem. E aqui, Paulo dá a Timóteo, e por consequência a todos nós, uma ordem direta. O objetivo é ser um obreiro aprovado diante de Deus. Alguém que não tem do que se envergonhar, porque sabe manusear a palavra da verdade com precisão, com cuidado. É uma questão de fidelidade ao autor. No fim das contas, a escolha fica bem clara. Uma leitura apressada, que ignora o contexto, só transforma a Bíblia num pretexto. E o resultado? Confusão e erro. Por outro lado, uma leitura cuidadosa, que respeita o contexto, nos guia para a clareza e para a verdade. Entender o contexto é o primeiro grande passo, a fundação de tudo. Mas tem mais. A Bíblia não foi escrita num estilo só, do começo ao fim. No nosso episódio 4, a gente vai descobrir que saber se estamos lendo uma poesia, uma profecia ou uma carta muda completamente o jogo. Vamos falar sobre gêneros literários.